Agora vamos considerar uma função periódica qualquer FL de x de período 2L que possa ser representada por uma série de Fourier. Então aqui nós temos a série de Fourier aqui, tá? Ela é dada por FL de x é igual a A0, mais a somatória de n igual a 1 a infinito, de AN vezes cosseno de WNx, mais BN vezes o seno de WNx. Nós sabemos aqui, né, por notação, que WN é igual a N vezes π sobre L. Nós poderíamos ter substituído aqui, né? Mas para efeitos de simplificação e notação, para facilitar a notação, então nós utilizamos apenas o WN aqui. Tá ok? Então nós vamos fazer o L tender a infinito nesta função aqui, nesta série. Tá? Então, olhe bem, nós podemos aí escrever a nossa FL de x igual a 1 sobre 2Ls, vezes a integral de menos L a L, tá? De FL de V dV, mais 1 sobre L vezes a somatória de n igual a 1 infinito, vezes todo esse termo que está entre colchetes aqui, tá? Que é cosseno de WNx, vezes a integral de menos L a L de FL de V vezes cosseno de WN V dV, mais o seno de WNx vezes a integral de menos L a L de FL de V, seno de WN V dV. Agora nós vamos fazer o delta, encontrar aí um delta W, tal que esse discriminante aqui, tá? Esse termo de variação de W aqui, ele seja igual a WN mais 1 menos WN. Então, o posterior menos o anterior, tá ok? Que é igual a N mais 1 vezes π sobre L, e o W é igual a N, né? Se for WN mais 1, ele vai vir como N mais 1 aqui, multiplicado por π dividido por L, menos o WN, que é o próprio, esse próprio valor aqui, né? Que é Nπ sobre L, que é igual a π sobre L. Fazendo os cálculos aqui, nós vamos obter π sobre L. Então, 1 sobre L, nós vamos colocar aí 1 sobre L, tá? Que é a menor partição que tem aí, é igual a W, a delta W, dividido por π, tá ok? Isso aqui foi feito aonde? Foi feito aqui, ó, como se fosse uma multiplicação em cruz, né? WL, ó, W, delta W vezes L, é igual a 1 vezes π. Então, tem aqui o 1 aqui, né? Embaixo do W, multiplicado por esse π aqui, ó. Então, por isso que veio essa forma. E podemos escrever a série de Fourier na forma primeiro, tá? Então, a primeira equação nossa que vai ter vai ser FL de x é igual a 1 sobre 2Ls. Nós vamos obter aqui, ó, comparando com essa função FL de x que é dada aqui, tá? Então, vai ficar 1 sobre 2Ls vezes a integral de menos L a L de FL de V dV, mais 1 sobre π, tá? Olhem bem, houve uma variação aqui, nós substituímos, ao invés de 1 sobre L, nós colocamos 1 sobre π, tá ok? Então, vai ficar 1 sobre π vezes a somatória de n igual a 1 até infinito, de cosseno de n de WN vezes x, tá? No lugar aqui, ó, do FL de V, nós colocamos aqui, ó, o delta W, que nós colocamos esse discriminante aqui, tá ok? Então, ó, ele entrou no lugar do cosseno aqui, tá? Aqui tem um cosseno WNx, nós substituímos aí multiplicando por esse variacional aqui. Por que nós colocamos essa variação aqui, esses delta W? Porque nós criamos a integral aqui, tá? Então, para integrar, nós devemos ter o discriminante aqui, tá? Esse termo de o delta W, tá ok? Então, aí chegamos nessa fórmula, mais seno, ela é idêntica, tá? Parecida com a fórmula anterior aqui, só que houve o acréscimo aqui desses discriminantes aqui, tá ok?
Agora nós vamos fazer o L tender a infinito. E nós vamos supor que a função não periódica resultante, tá? Ela vai ser que f de x igual a limite de L tendendo a infinito de FL de x, tá? Então, ela vai convergir quando L tende a infinito. E ela vai ser absolutamente integrável sobre o eixo x, isto é. Aí nós vamos ter a segunda fórmula. Se ela é integral sobre todo o eixo x, então nós vamos ter que a integral de menos infinito a mais infinito, tá? De módulo de f de x, tá? Que é a nossa função aqui, lá, isso dx, que é igual ao limite de a tendendo a menos infinito. Nós substituímos aqui, tá? Em duas partes aqui. Então, de menos infinito a infinito, nós colocamos aqui o a tendendo a menos infinito e um termo b, tá? Tendendo também a infinito. Então, nós vamos integrar de a b, ao invés de menos infinito a mais infinito, tá? Então, a tendendo a menos infinito, de a até zero, da função f de x dx, mais o limite, tá? Da integral de 0 a b do módulo de f de x dx. Então, como o L tende a infinito, significa que 1 dividido por L muito grande, do L tendendo a infinito, também vai tender a zero. Essa parte aqui, tá? Essa fração, essa relação, ela vai tender a zero. E o primeiro termo do lado direito de 1 se aproxima de zero. Então, quando nós fazemos esse 1 sobre L aqui, o primeiro termo do lado direito dessa função aqui, ó, tá? 1 sobre L, ele vai se aproximar de zero, tá ok? Porque o L vai muito grande aqui, tá ok? Então, nós podemos aí dizer que a série, ela torna, como ele se aproxima de zero, e delta W é igual a π dividido por L também, ele vai tender a zero, porque o L está tendendo a infinito, tá? E a série infinita em 1 torna-se uma integral de 0 a infinito. Então, nós voltamos lá na integral 1 aqui, tá? Nessa fórmula, ela vai se tornar uma integral de 0 a infinito. Então, fica mais fácil, tá? Fazendo essa mudança de variável aqui. Então, olhe bem, nós vamos obter a terceira fórmula aqui, tá? Ela vai de 0 a infinito, então nós voltamos lá naquela primeira integral, tá? Que foi dado lá, então vai ficar 1 sobre π vezes a integral de 0 a infinito, tá? Nós fizemos aqui, ó, uma soma em duas partes aqui, ó, ok? Então, olhem bem, tem a série de Fourier com esse formato, tá? Cosseno de wx, tá? Vezes a integral de menos infinito a infinito, de f de v, vezes o cosseno de wv, dv, mais seno de wx, vezes a integral de menos infinito a mais infinito, de f de v, seno de wv, dv, tá? dw. Então, houve essa mudança aqui. Nós apenas utilizamos a parte positiva aqui da integral, de 0 a infinito. Ok? Então, nós fazemos agora uma divisão em outras duas fórmulas aqui, tá? Então, nós vamos tirar aqui o cosseno, essa parte aqui, ó, a integral. Então, nós vamos fazer 1 sobre π vezes a integral de menos infinito a infinito de fv vezes o cosseno de wv dv. Isso nós vamos chamar de a de w, tá? Então, seria essa primeira parte aqui, ó. Ok? Essa primeira integral aqui, ó. Todos esses aqui. E isso multiplicando por 1 sobre π, tá? E o b de w nós fazemos a mesma coisa, só que é com essa parte que está aqui, ó. Tá? Essa segunda parte. Ela varia também de menos infinito a mais infinito, também multiplicando por 1 sobre π, porque ele está aqui em evidência, tá? Na função f de x. Então, nós substituímos
4 em 3, essa para facilitar a anotação, tá? Então, nós pegamos f de x, que é essa função aqui que nós temos, tá? Que é igual à integral de 0 a infinito, tá? O π, 1 sobre π já está multiplicando aqui em ambos, então não há necessidade de colocar ele aqui multiplicando na frente. Vezes a de w, tá? Vezes o cosseno de wx mais b de w, tá? Que é toda essa parte aqui, vezes o seno de wx, e isso dw. Então, essa integral, tá? Que nós temos aqui, f de x é igual a integral de 0 a infinito de a w, vezes o cosseno de wx mais b de w, vezes o seno de wx dw, ela é chamada de integral de Fourier. Se a nossa função, tá? Que é essa integral aqui toda, ela for contínua por intervalos, em cada intervalo finito, e se possuir derivada à direita e à esquerda de cada ponto, e se integral de menos infinito a infinito de módulo de f de x dx existir, então a nossa função f de x, ela pode ser representada por uma integral de Fourier, tá? Que é a nossa equação 5, que nada mais é do que essa função aqui, tá? Com a e b dadas por 4. Então, nós calculamos primeiro o a de w e o b de w, tá ok? Em um ponto onde f de x é descontínua, o valor da integral de Fourier é igual à média dos limites de f de x à esquerda e à direita deste ponto. Se houver descontinuidade, tá? Uma determinada função, então nós devemos fazer esse procedimento aí, tá? Da média dos limites de f de x, tanto à esquerda quanto à direita do ponto de descontinuidade da função. Aqui nós vamos estudar a integral de Fourier de cossenos. Então, se a nossa função f de x for uma função par, então a equação 4, tá? Na equação 4 nós vamos ter que b de w é igual a 0, tá ok? Então, b de w é igual a 0, nós vamos voltar lá na equação 4, ele vai ser 0, tá? Quando a função é par. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Então, b de w é 0. Então, nós podemos calcular o a de w, tá? O b de w ele é 0 porque ele multiplica a função seno. Nós vamos aqui, ó. Nós podemos ver aqui na 4. Olhem bem, ó. A função seno, quando nós integramos, como a função seno é uma função ímpar, então a integral de uma função ímpar, ela vai ser nula, tá? Então, vai acabar zerando. Então, o b de w é igual a 0. Por outro lado, o a de w para uma função par, ele vai ser, devido à simetria, tá? Acima do eixo, ou abaixo do eixo também, né? Podemos considerar. Ela vai ser igual a duas vezes a integral, tá? Aquela integral que nós temos lá na equação 4. 2 sobre π, tá? Lá era 1 sobre π, vai se tornar 2 sobre π. Vezes a integral, ao invés de menos infinito a mais infinito, nós vamos considerar como 0 a infinito. De f de v, tá? Cosseno de wv dv. E a integral de Fourier 5, tá? Na equação 5, ela vai se reduzir à integral de Fourier de cossenos, tá? Então, nós temos apenas cossenos aqui nessa integral. Então, nós podemos colocar a função f de x é igual à integral de 0 até infinito de aw vezes o cosseno de wx dw. Isso apenas para a função par, tá? Então, aí nós utilizamos o aw. Agora, quando nós temos uma integral de Fourier de senos, nós vamos observar que a função seno, a f de x, ela vai ser uma função ímpar. Então, na equação 4,
nós vamos ter que o AW de zero, o AW é igual a zero, tá? Vai ser a situação inversa da integral de Fourier de cosseno, tá? E o B de W, ele vai ser uma função aí, tá? Ele vai ser multiplicado por 2, tá? Então vai ficar 2 sobre π vezes a integral de 0 até infinito de f de v seno de w vezes v dv. Essa integral de Fourier na equação 5, ela se reduz à integral de Fourier de senos. Então nós podemos escrever a f de x, tá? Primeiro nós calculamos a b de w, tá? E depois nós calculamos a integral de Fourier, tá? Dos senos, que f de x é igual à integral de 0 a infinito de bw, tá? B de w, vezes seno de wx dw. Isso para toda função f ímpar, tá? Aqui nós, nos próximos conceitos, tá? Nas próximas definições e nos próximos exercícios, vai aparecer esse termo aqui, ó, tá? Esse termo é a função seno integral, tá? Então, nós temos a seno integral de x, que é igual a integral de 0 até t, de seno de t sobre t dt. Aqui tem o gráfico da função seno integral. Nós vemos aqui que essa função, ela vai tender, conforme nós aumentamos o valor de x aqui, tá? Essa variável x, conforme cresce x, o valor dessa função vai se aproximar, tá, de π sobre 2, ok? Então, se nós fazermos aqui o t tendendo a infinito, se nós imaginarmos aqui, tá? Nós vamos ver que essa função, ela vai se tornar bem próxima de π sobre 2.